Vida Pública. Bem-vindos à Vida Pública. Realizado pela Fundação Baldino do Amaral, TV Jornal Cruzeiro do Sul e TV Com, este é um espaço democrático de reflexão e troca de ideias sobre os assuntos que, mesmo sem que se perceba, influenciam a vida de cada pessoa. Nossos projetos de vida, nossas esperanças, tudo aquilo que sonhamos para nós, para a nossa cidade e nosso país, passa pela esfera da vida pública. Espaço aberto à pluralidade, Vida Pública é um debate permanente sobre a realidade que nos cerca, para o qual estão convidados você, telespectador, e aqui, em nosso estúdio, todos os que têm alguma coisa importante a dizer. E a palavra hoje está com o advogado e membro do Diretório Nacional do PSOL, Raul Marcelo de Souza. Raul Marcelo de Souza nasceu na cidade paulista São Pedro do Turvo, em 31 de maio de 1979. É casado com a advogada e professora universitária Maria Elisa Soares Rosa, com quem tem 2 filhos, Ítalo e Júnior. Raul Marcelo é graduado em Direito pela Unip, a Universidade Paulista. Sua vida política teve início na Juventude Operária, católica e também no movimento estudantil, principalmente na FATEC, e como presidente do Centro Acadêmico de Letras da Uniso, a Universidade de Sorocaba. Aos 21 anos, Raul Marcelo assumiu seu primeiro mandato como vereador em Sorocaba. Foi o vereador mais jovem da história da cidade, cargo para o qual se reelegeu em 2004. Como vereador, presidiu na Câmara Municipal a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão Parlamentar em Defesa do Desarmamento. Nessa época, ainda fazia parte do Partido dos Trabalhadores, o PT, do qual se desligou em 2005, filiando-se ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Em 2006, foi eleito deputado estadual no estado de São Paulo pelo PSOL, com mais de 35 mil votos. Em 2008, lançou-se como candidato à Prefeitura de Sorocaba, recebendo pouco mais de 24 mil votos, o equivalente a 7,95% dos eleitores. Não conseguiu se eleger. Em 2012, tentou novamente e obteve mais que o dobro de votos. 48.865 sorocabanos apertaram a tecla verde da urna, mas não foi o suficiente para encaminhá-lo à cadeira do Executivo. Sua atuação política é voltada aos setores da educação, reforma agrária, direitos humanos, entre outras causas ligadas aos movimentos sociais. Raul Marcelo, muito obrigado pela participação no Vida Pública de hoje. Eu que agradeço o convite, Fernando, Finês, o nosso amigo que está operando ali a mesa de som e controlando as imagens. Quero parabenizar a Fundação pela iniciativa, né? Um programa interessante, a vida pública, né? Acho que é uma questão fundamental hoje, nós refletimos sobre as questões públicas que estão em debate no Brasil, aqui no estado de São Paulo, na região de Sorocaba. Então, quero agradecer muito essa cortesia, né, por nos convidar aqui para participar desse programa que tem uma audiência tão qualificada e é tão importante para a nossa cidade e para a nossa região. Muito bem. Raul Marcelo, nós já gostaríamos de começar a entrevista pedindo a você que fizesse uma avaliação da trajetória do PSOL. Olha, Fernando, o PSOL é um partido ainda muito novo, né? Nós estamos aí construindo esse partido, e um partido que nasce num momento muito importante da história do país, né? É um momento em que o PT, ele fica mais claro ali, uma mudança de rumo na sua trajetória histórica, né? O PT nasceu dos movimentos populares, no final dos anos 70 para o começo dos anos 80, né? E trazia na sua trajetória um signo de mudanças estruturais no país, porque o Brasil e já faz tempo que carrega esse estigma, um dos países mais desiguais do mundo, né? Um país que tem uma desigualdade brutal. Nós somos aquele deus na mitologia grega, né? O deus Jano, né? Então nós temos um olho para frente e um olho para trás, né? O Brasil exporta o Super Tucano, que é o avião da fábrica feita lá em São José dos Campos, na fábrica da Embraer. E 50% das casas dos brasileiros não tem saneamento básico, né? A gente tem um índice de analfabetismo ainda que graceja na nossa população, acesso à universidade ainda está restrito a 10% da população, né? Então nós temos essas contradições no nosso país. O PT nasceu para enfrentar essas contradições de peito aberto, né? Para ter um plano de longo prazo para poder enfrentar o problema da saúde, da educação, da habitação no país, da democracia. 500 anos de história, Fernando, 350 são período de violência, escravidão no país. Os nossos 100 anos de república são marcados por 2 ditaduras, a ditadura do Getúlio e depois a ditadura civil-militar, que acabou faz pouco tempo. Então nós somos um país que não tem uma tradição democrática muito forte, né?
um país ainda que tem uma violência arraigada, uma violência histórica. O ano passado, em confrontos com a Polícia Militar, foram mortos mais de 500 brasileiros. Nós choramos, né? A nossa geração contribuiu muito para superar, e está contribuindo para superar a ditadura. A gente chora os desaparecidos da ditadura militar. Em Sorocaba tem um estudante de geologia conhecidíssimo do Brasil inteiro, né? O filho da dona Egla e do seu José, que é o Alexandre Vanucchi Leme, né? Que foi morto na ditadura militar. Igual a ele, nós temos mais 425 brasileiros que desapareceram na ditadura militar. Então, em 20 anos, só o ano passado, 500 foram mortos em confrontos com as polícias militares pelos estados. Então, nós somos um país muito violento. O PT foi fundado para isso, né? E ali, quando o PSOL surge no momento em que o PT faz um desvio de trajetória. O PT faz uma opção pela opção de se fazer um pacto por cima na sociedade brasileira, né? E aí fez um acordão com o José Sarney, entendeu? Com o Renan Calheiros, com essa PMDBização da política, né? Onde nada é apresentado, é uma política de propaganda absurda, né? Então, a hora que fez esse pacto, e acabou que redundando para fazer esse pacto, na expulsão de quem estava contra esse pacto, que era a Luiz Helena, a Luciana Genro e o Babá. E o curioso da história, Fernando, né? Que os que fizeram o processo de expulsão da Luiz Helena, da Luciana Genro e o Babá foram o Delúbio Soares, José Genuíno, que era presidente do PT, e José Dirceu, né? Hoje nós estamos construindo o PSOL e o José Genuíno, o Delúbio e o José Dirceu estão cumprindo pena no presídio da Papuda, né? Você vê que coisa, como é a história? Então o PSOL surgiu, na verdade, para manter essas bandeiras em pé, né? Que é a bandeira da distribuição de renda, a ideia de que é possível fazer no Brasil, né, um país com soberania nacional, que é importante, um país com democracia e justiça social. Essa é a proposta. Você falou sobre a condenação de José Genuíno e do Zé Dirceu. Como você avalia o julgamento do Mensalão? Olha, o julgamento do Mensalão, acho que primeiro tem uma questão que ele é muito importante. Ele é muito importante, né? Por que ele é importante? Porque nós temos uma tradição no Brasil também de impunidade entre os membros do topo da pirâmide social. Não tem, historicamente, se você for olhar o julgamento do Supremo, até nos tribunais de todos os estados da federação, hein? Vamos lembrar que o pai do Collor matou um deputado no plenário da Câmara dos Deputados, com um tiro, entendeu? E foi absolvido tanto na instância penal como até dentro do parlamento. Então essa é um pouco da tradição das elites no Brasil, não é? O judiciário é um pouco para resolver as querelas, não é, do grande capital no Brasil, não é? A classe média, quando vai para o judiciário, perde todo o seu patrimônio, para perder patrimônio, porque não consegue pagar advogado, e o pobre, quando vê o judiciário, é para ir para a cadeia. Se for fazer um resumo do poder judiciário no Brasil, é um pouco isso. Então, importante essa decisão, né, do Supremo Tribunal. Por quê? Porque mostra, na verdade, uma tentativa a partir da cúpula, esse é um problema, na verdade, né, a partir do Supremo Tribunal Federal, né, de começar a ter um processo de enfrentamento à impunidade que graceja no país. Então, eu acho que primeiro tem essa questão, uma questão até pedagógica, né, a partir aí do Supremo Tribunal Federal, de enfrentar aí os desvios, o crime do colarinho branco. Aqui no direito penal o pessoal chama que é o crime dourado, né? Difícil de investigar o crime dourado. Geralmente é um crime praticado com escritório de contabilidade do lado, administrador de empresa do outro, grandes bancos, advogado. E esse é um crime dourado, de crime de difícil investigação. E uma triangulação entre empresas e publicidade, dinheiro público, entendeu? Partidos políticos, financiamento de campanha, um tipo de crime muito complexo que foi investigado, um desvio aí de quase 500 milhões de reais. O próprio presidente da República na época, o Lula, admitiu, pediu desculpa à nação, inclusive, e agora as pessoas foram julgadas, um julgamento público, muita gente acompanhou, e foram condenadas. Agora, o importante é que assim, tem esse processo pedagógico e que outros crimes também, crimes de corrupção, sejam julgados, né? Por exemplo, o Mensalão Mineiro, a expectativa nossa é que ele também entre na pauta, né? A questão do escândalo dos trens aqui em São Paulo, né? Do metrô, superfaturamento do metrô. Então, que outros crimes também, crimes de difícil investigação, que eles também sejam investigados e os responsáveis por os desvios públicos aí sejam penalizados. Essa é a nossa expectativa. Então, acho que o grande mérito desse julgamento do Mensalão é esse fator pedagógico, não é? Agora, de fato, no Brasil, por que ficou tão notório? Porque o PT nasceu falando da ética, né? A política, entendeu? Às vezes as pessoas ficam escandalizadas, né, com casos de padre envolvido com pedofilia, né, pastor envolvido. Mas por quê? Porque a pessoa ela tem uma profissão, uma função na sociedade que é justamente o oposto daquele ato que ela cometeu. Por isso que tem o escândalo, porque pedofilia tem todo dia, em todo lugar. Mas quando tem um membro de alguma igreja, aí tem o escândalo.
No caso do PT, porque o tamanho do escândalo, inclusive internacional, porque o PT, o Zé Dirceu, foi membro da CPI dos anões do orçamento. Eu comecei a militância política no Fora Collor. Ele era membro da CPI. Entendeu? Então, assim, essa questão, né, do cuidado no trato da coisa pública sempre foi muito cara a alguns dirigentes do PT que estavam envolvidos nesse processo. Então, por isso o tamanho do escândalo. E eu acho que, nesse sentido, a sociedade foi muito importante, os meios de comunicação foram muito importantes, porque pressionaram bastante para que o Supremo Tribunal Federal fizesse um julgamento exemplar, e a expectativa nossa agora é que esse exemplo desça para os tribunais. Desça para os tribunais e desça às primeiras instâncias, e também chegue à Polícia Civil, né, para que a Polícia Civil nos estados também faça investigação, não apenas, né, e tão somente esses jovens, adolescentes que ficam aí praticando o comércio ilícito de drogas, que é importante fazer esse combate. Mas o mais importante é combater o crime do colarinho branco. Esse é o fundamental. Você falou sobre ética agora há pouco a respeito do Partido dos Trabalhadores. Você acha que o PSOL foi uma opção, a ética, a falta de ética, ou a questão da ética no PT? Olha, o PSOL nasce com um balanço muito crítico, porque não foi também... Foi um processo que aconteceu dentro do PT. Né? O PT, no meio dos anos 90, começou a aceitar financiamento de lobista, né? Grandes empreiteiras, bancos, né? Setores da economia que têm muitos interesses nas obras públicas, em políticas governamentais. Né? E o PSOL nasceu dessa crítica também. Então, assim, como que nós vamos enfrentar a questão ética? Porque a questão ética não é uma questão única e exclusivamente individual. Quem faz essa análise acha, fulano é ladrão, o outro é bonzinho, o outro é ruinzinho. Né? Eu acho que, claro, tem uma questão pessoal importante, mas também nós temos que analisar o processo. O problema no Brasil é que o Brasil não tem mais nem menos indivíduos corruptos que os outros países. A diferença nossa é que nós temos um processo eleitoral que tende para a corrupção no Brasil e também instituições que não conseguem enfrentar essa questão. Então o Brasil, esses na verdade são os problemas do país. Então qual que é o primeiro ponto que o pessoal tem discutido muito, né? Teve uma reunião agora, o Congresso do Partido agora debateu muito esse tema. Por exemplo, nós vamos para enfrentar um processo eleitoral agora nesse ano, e nós vamos bater de frente nessa questão do financiamento privado de campanha, entendeu? As grandes empreiteiras, os bancos, o setor do agronegócio, nós achamos que os partidos políticos no Brasil deveriam prescindir desse tipo de financiamento, para que depois, ao chegar no poder, né, o governo não se transforme em uma correia de transmissão desses interesses. Então, acho que essa é uma questão importante, que se dá no processo eleitoral. E a outra é investir pesado nas instituições que combatem a corrupção, né? Para que aquele servidor público tenha mandato ou não, seja parlamentar, prefeito ou não, que ele pense 50 vezes antes de cometer um ato ilícito. Então nós precisamos aparelhar muito a Polícia Civil. Precisa aparelhar muito. Né? Não? A Polícia Federal, Fernando, depois dos concursos públicos que aconteceram nos anos 90, melhorou bastante. Entendeu? Não era do métier da Polícia Federal fazer as investigações como aconteceram na Anaconda, Castelo de Areia, e uma série de operações importantes, inclusive na nossa região aqui. Né? Então nós precisamos aparelhar mais essas instituições, aparelhar mais o Ministério Público, entendeu? Fazer novos concursos públicos para poder ampliar a capacidade de investigação. E aí nós entramos num tema-chave para o ano que vem, e um tema-chave inclusive do ponto de vista do Estado de São Paulo. Nós precisamos fazer uma reforma da estrutura da polícia, que não dá para continuar com a polícia fraturada hoje. Um setor investiga, que é a Polícia Civil, e o outro setor faz a segurança ostensiva, que é a Polícia Militar. Nós precisamos unificar isso. Demorou já para fazer, nós saímos da ditadura militar, até agora não debatemos esse tema ainda no Brasil. Né? E os estados têm uma importância muito grande para acabar com essa fratura. Né? Ter uma carreira unificada, onde a pessoa possa entrar no cargo mais baixo e se trabalhar, se preparar, estudar, possa chegar ao topo da carreira, entendeu? E para a gente poder enfrentar, porque o que acontece hoje? Hoje, esses crimes de difícil investigação, né? Quando a polícia acha, porque a polícia não está aparelhada para fazer essa investigação, quando ela descobre, a hora que vai para o judiciário, né, demora 20 anos, 15 anos, às vezes prescreve e não consegue julgar. Então, tem que melhorar esse procedimento e também refazer essa mudança no processo eleitoral. Isso que o pessoal está pensando. É claro, além de você ter pessoas ilibadas à frente de todos esses processos, né? Porque você tem que dar o exemplo. Mas não é uma questão apenas de moral, né, do indivíduo. É uma questão também do processo, coletiva, né, de instituições que nós precisamos melhorar. Esse é o balanço que nós estamos fazendo. Então a questão ética aí tem também uma questão importante do ponto de vista individual, mas tem também esse olhar das estruturas das instituições que nós temos no nosso país. Você acha que as instituições, de uma maneira geral, concordam com a unificação das polícias? Então, Fernando, o professor Luiz Eduardo Soares, que é um maior especialista hoje no Brasil
na área de segurança pública, professor da Universidade do Rio de Janeiro, ele coordenou uma pesquisa na Baixada Fluminense que mais de 70% dos profissionais da área de segurança querem mudanças. Do jeito que está hoje a estrutura institucional de segurança pública no Brasil, nós não estamos conseguindo obter resultados importantes. Mas a pessoa fala, pô, mas nós temos aí a terceira, quarta população carcerária do planeta. O Brasil, nós saímos de 160 mil presos em 95 para mais de 500 mil presos no ano passado. Mas qual que é o problema de quem está sendo preso? O problema é que os crimes contra a vida, que são os crimes mais importantes, nós temos uma capacidade investigativa de 8%. 92% dos crimes contra a vida no Brasil, o homicídio doloso, aquele que tinha intenção de matar, não são, as pessoas que cometem esses crimes não são sequer investigadas, não conseguem se descobrir quem são os autores desses crimes. Então, só 8%, desses 8% que conseguem se identificar o autor, muitos desses 8% inclusive não acabam nem chegando ao processo de cumprimento de pena. Então nós temos um problema gravíssimo no Brasil. Os crimes que realmente importam para a sociedade, esses crimes nós temos aí, na verdade, uma grande cortina de fumaça sobre eles. Quem que está no sistema prisional hoje no Brasil? São principalmente jovens de periferia, na sua grande maioria negros, que estão praticando aí o comércio ilícito de drogas. E nós precisamos refletir sobre isso. Então o Brasil, na verdade, não é o país da impunidade. Existe uma impunidade, sim, enorme, só que na nossa avaliação num foco profundamente equivocado. Aonde precisa mesmo não tem. Então, tem muitos profissionais da área de segurança refletindo sobre isso, que a pessoa está ali no dia a dia, trabalhando, percebe essa situação. A má remuneração, a diferença do que se paga um profissional de segurança em Brasília, em relação aos outros estados da federação, é uma enormidade. A diferença salarial, não só dos guardas municipais, da Polícia Civil, como da Polícia Militar também, a falta de uma carreira unificada. Então, são uma série de questões. O Brasil precisa se debruçar sobre esse tema. Porque o custo de nós não termos uma estrutura de segurança de fato adequada para o país, eu já disse aqui anteriormente. O Brasil agora, o Ministério do Turismo está comemorando 6 milhões de turistas, enquanto que a cidade de Paris recebeu o ano passado e vai receber esse ano aqui mais de 30 milhões de turistas. Então nós estamos perdendo aí bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais, porque as pessoas não vêm para o Brasil porque tem medo de andar nas ruas do país. Tem medo de sofrer um sequestro, assassinado e por aí vai. Então nós não temos uma estrutura hoje adequada. Então é preciso se refletir sobre isso. E eu acho que esse tema é muito importante e é muito importante que tenha pessoas, a própria estrutura de segurança hoje refletindo sobre isso. Tem um comandante aqui de São Paulo, da Polícia Militar de São Paulo, formado no Barro Branco, que lançou um livro, inclusive, depois eu posso até mandar aqui, as pessoas que quiserem me adicionar pelo Facebook, eu mando o nome do livro, não me fugiu agora, que é um livro discutindo a estrutura da Polícia Militar aqui em São Paulo e defendendo, inclusive, uma unificação de todas as polícias, que a gente possa ter uma carreira nacional, um plano nacional de segurança pública, uma ligação mais fina com a estrutura do judiciário, e uma mudança nesse perfil, porque quem precisa estar de fato cumprindo pena no Brasil é o crime do colarinho branco, o crime dourado, é o crime complexo, porque esse desvia dinheiro de fato da população e mata pessoas, Porque falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a habitação, falta dinheiro para a educação e por aí vai. Aliás, agora você falou da falta de dinheiro para a saúde, uma problemática em todos os municípios. Você foi relator da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa enquanto deputado estadual. Como avalia hoje a crise da saúde pública em Sorocaba e também qual a sua avaliação das medidas que estão sendo tomadas pelo governo municipal? Então, Fernando, aí primeiro tem uma questão de fundo. Os municípios no bolo tributário, as prefeituras ficam com 15% da arrecadação. Os estados em torno de 25% e o resto fica com a União. Então quase 60% do que se arrecada de impostos no Brasil vai para a União. E qual que é o problema? O problema é que a União gasta pouco com saúde. A União gastou ano passado 3,9% do orçamento com saúde. Os países que têm SUS, o Sistema Universal, Inglaterra, Espanha, chegam a gastar 8%, 9%, até 10% do orçamento com saúde. O Brasil gasta menos da metade disso. E nós temos um problema grave, porque o sistema de saúde ele é construído dentro de uma realidade social. E nós temos uma realidade social no Brasil que é duríssima. Porque eu falei aqui anteriormente, nós temos 50% das casas no Brasil não tem saneamento básico. Então a probabilidade de um jovem, de uma mãe, de uma pessoa, membro dessa família, que não tem saneamento básico em casa, ou seja, não tem esgoto, adoecer é muito maior do que uma família que tem uma estrutura melhor. Então você veja que a crise da segurança no Brasil ela é mais agudizada ainda que nos outros países, por conta da nossa realidade social. E por outro lado, o governo federal gasta menos do que esses países que têm uma estrutura melhor. Então é por isso que nós temos esse drama.
qual que é o problema? O problema, então, no Brasil, primeiro, é que a política de saúde ela é subfinanciada. E pior, para piorar, tinha CPMF e deixou de ter CPMF. Então, o orçamento da saúde no plano federal é ridículo. As prefeituras têm pouco recurso para investir na área da saúde e estão investindo, inclusive, acima do mínimo, né? Que é o 15%. A maioria das prefeituras investe 20%, 22%, 23%. Só que não consegue fazer frente a essa questão. Né? Qual que é o problema aqui que eu vejo em Sorocaba? Qual que seria uma política para enfrentar? Porque temos essa realidade. Qual que seria a política ideal para enfrentar essa realidade? Reconhecer que nós não vamos conseguir copiar um modelo que é o modelo que tem no cinema norte-americano. As pessoas imaginam saúde pública e já lembram daqueles hospitais grandes que tem nos Estados Unidos, os filmes, né? A pessoa fica doente, vai lá, cheio de equipamento moderno, maquinaria, né? Equipamentos de imagem, custa uma fortuna. A gente não vai conseguir copiar aquele modelo, porque o Brasil é um país subdesenvolvido. Nós temos que ter essa realidade clara aqui, não é? Então, primeiro, reconhecer isso. Segundo, adotar uma estratégia de prevenção radical. Nós temos que adotar, não dá para admitir que um adolescente, né, seja usuário de cigarro já com 11, 12 anos de idade, entendeu? Faça ingestão de álcool com 13, 14 anos de idade, porque ele vai ser, provavelmente do ponto de vista da saúde, ele vai ser um cliente fixo do SUS depois, na hora que ficar mais velho. Então nós temos que adotar a estratégia de saúde, ela tem que ter prevenção, política de saúde, entendeu? Orientação do ponto de vista da alimentação da população, práticas importantes na área de esportes, né? E aí entra o programa Saúde da Família. Muitas prefeituras adotaram esse programa de saúde da família e muitos países, inclusive latino-americanos, adotaram essa política. A Argentina tem uma política importante, Cuba é um exemplo mundial nesse sentido. A Espanha tem médico da família, então nós temos que adotar aqui. E hoje Sorocaba, o médico da família não representa 7%, não consegue atingir 7% da nossa população, então ele é muito tacanho. Por que é importante o médico da família? Porque ele pega uma região da cidade, por exemplo, que o Éden, né? Nós estamos aqui perto aqui, o Éden. Você destaca lá algumas equipes do médico da família, ele vai conversar com as pessoas, orientar as pessoas, fazer atenção básica, dar recomendações básicas para essas pessoas, entendeu? Então, nós precisamos deslanchar o programa Saúde da Família, o médico no bairro, isso é muito importante. A outra estratégia seria o atendimento médio, que a gente chama, né? Que é o que faz hoje a policlínica. Hoje é um gargalo na cidade, a policlínica virou um gargalo. Nós só temos uma, né? A demanda é enorme, aquela pessoa que quer tirar uma pedra na vesícula, sabe, uma pequena cirurgia, um pequeno diagnóstico. A pessoa vai para o posto de saúde, o posto de saúde encaminha para a policlínica, chega na policlínica e demora 1 ano, 2 anos, né? Quando demora e é atendido, porque às vezes também não é atendido. Então, nós precisamos ampliar as policlínicas. Eu acho que o Panus, essa é a realidade. Temos hospitais, que é para atender aí os acidentes graves, né, as questões graves. Hoje, por exemplo, o hospital regional, acho que 30% dos atendimentos, lá na época que eu era da CPI, eu fui lá fazer um estudo sobre essa situação, 30% dos atendimentos era atenção básica. Entendeu? Então tem uma disfunção aí em relação ao papel do hospital regional. Então o hospital regional, ele precisa ter não só uma fiscalização ali, uma gestão compartilhada, mas também mais investimento. Nós precisamos ter o governo do estado nessa questão. Agora, talvez com o novo hospital na Raposo Tavares, a gente consiga, por quê? Porque ele é um hospital que atende Sorocaba e atende uma região imensa. E muitas prefeituras, como não tem recurso, elas praticam ambuloterapia, não é? E é a única coisa que tem mesmo, põe o sujeito na ambulância e manda para Sorocaba. Porque aqui nós temos um orçamento maior, tem planta industrial, tem uma arrecadação maior de tributos, não podemos fugir dessa responsabilidade. Só que não podemos sobrecarregar também essa estrutura que já é pequena. Então, o que eu acho que é o grande problema hoje em Sorocaba é que a prefeitura não está caminhando nesse sentido, né? Fizeram o último concurso público, né? Não foi nem preenchido metade das vagas, então uma tragédia, precisava-se melhorar a estrutura da profissional e a carreira dos médicos para que a gente conseguisse ter médicos para atender a população. Não tem uma estratégia definida por parte do secretário de saúde nessa questão da atenção básica, né? O programa Saúde da Família. Não vi até agora nenhuma entrevista o atual secretário Rágio abordar esse tema. Eu acho que não é um tema de interesse da secretaria, que na minha avaliação é uma tragédia. E a abordagem para ampliar a estrutura das UPHs, né, é uma abordagem de contratualização, que é uma abordagem que na minha avaliação ela é uma abordagem que ela não consegue universalizar o sistema, porque na verdade é uma privatização. Não é? É uma privatização. A UPH aqui da Nogueira Padilha, da Zona Leste, vai ser uma UPH com modelo de contratualização. Né? O novo hospital que se pretende fazer, que agora virou depósito dos caminhões de lixo, né? Também a ideia é que lá nesse novo hospital seja também um modelo de contratualização. Eu fui relator sobre contratualização no estado de São Paulo. Investiguei a situação dessas ONGs que administram hospitais. Né? Conversei com o presidente do Tribunal de Contas sobre isso. Sabe o que ele me disse? Depois ele publicou na Folha, inclusive. Ele falou, Raul, é impossível investigar.
Então tem um problema aqui. Privatizar o setor da saúde, na minha avaliação, é um erro. Por quê? Porque você não consegue depois ter um planejamento estratégico para gerir todo o sistema. Porque você vai ter um agente que não é público ali interferindo no processo, que é um agente privado interferindo no processo. Né? 2, você não consegue investigar, porque gasto de saúde é muito complexo. Né? E aqui dá margem para um clientelismo também terrível, entendeu? Por quê? Porque essas empresas que vão receber recursos do governo, elas vão sempre estar reivindicando mais recursos, porque é um saco sem fundo a área da saúde, vão sempre querer mais recursos. Elas não precisam de licitação para contratar as coisas, entendeu? Para comprar nada. Né? Podem empregar quem quiser sem concurso público. Então você pode ter uma relação complicada na minha avaliação do que tange aí a esfera pública. Né? Você pode ter aí, tráfico de influência, por exemplo. O que vai impedir um agente público, por exemplo, de fazer uma cartinha lá para colocar alguém numa UPH como essa, para colocar alguém empregado lá para prestar um favor? Entendeu? Porque não tem concurso público. Então, eu acho que é um problema. Nós não podemos caminhar com a administração por essa trilha. E é uma questão, inclusive, do ponto de vista jurídico, muito frágil. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade sobre as OS que foram criadas no governo Covas, né, para o estado de São Paulo, e questionando essa lei estadual. E essa ação direta de inconstitucionalidade ainda não foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que é uma questão... vamos citar só um exemplo aqui para fechar. Foi feito isso no hospital lá em Itapetininga. Sabe o que aconteceu lá? Foi todo mundo parar na cadeia. Entendeu? Se quem quiser aqui, só pegar na internet e ver lá o que aconteceu lá. Foi montar uma ONG um ano antes de ser inaugurado o hospital. Depois essa ONG foi gerir o hospital, né? E aí teve todo quanto tipo de desvio de recurso público, Raul, e tal. Então, eu acho que é uma coisa complicada. Podia fazer tudo público, entendeu? Saúde pública, mas na Inglaterra é tudo público, entendeu? Tudo público. Tem problema. Raul, nós estamos chegando no final do nosso programa. Eu queria que rapidamente você falasse sobre a expectativa do PSOL para 2014 e os seus planos para a sua carreira política. Então, nós vamos apresentar, o PSOL vai ter um candidato a presidente, foi tirado agora esse final de semana, inclusive repercutiu no país inteiro, que é o senador Randolfo Rodrigues, senador do Amapá, tem 41 anos, né? Foi deputado, foi do Movimento Estudantil, professor de História. É um senador que está entre os parlamentares, naquele Parlamentar em Foco, né? Que é uma entidade que faz uma avaliação da atividade parlamentar entre os melhores parlamentares do país, né? Um universo enorme, né? Então, assim, é um orgulho para nós, vai ser o nosso candidato a presidente. E nós vamos apresentar um programa para o país baseado no que aconteceu em junho no Brasil. O que aconteceu em junho no Brasil? Né? E eu acho que essa é a grande responsabilidade de quem está na vida pública hoje, é responder às pessoas que foram para as ruas em junho. As pessoas queriam que saúde. Então nós vamos apresentar um programa para dobrar os investimentos em saúde no país, entendeu? Para chamar a responsabilidade para a União nessa área. Né? Para que as prefeituras não precisem praticar ambuloterapia e nem os governos de estado não precisem privatizar o sistema de saúde. Né? Porque na verdade o que acontece? Diminui um pouco o custo numa conta que se faz muito rasa, inclusive, porque ele fala, eu não vou precisar fazer o concurso público, daí contrata tudo por terceirização, entendeu? Mas é uma conta muito rasa essa. Né? Então, apresentar um programa de saúde, apresentar um programa para educação, né? Apresentar um programa para habitação no Brasil, que ainda o déficit habitacional nosso é gigantesco, um programa para o campo. Nós temos uma demanda enorme por terra ainda no Brasil, tem muita gente que mora em favela, que tem perfil do campo, que se tivesse eletrificação no campo, internet chegando no campo e um processo de reforma agrária, nós teríamos condição, inclusive, de colocar muita gente no campo ainda, né? Então, a ideia é apresentar esse programa que dialoga com as reivindicações de junho. O problema da mobilidade urbana no Brasil, que é uma tragédia no nosso país, né? As pessoas demoram 2, às vezes até 3 horas para chegar no local de trabalho. Né? A União cruza os braços, o governo continua dando incentivo para comprar o carro individual e não investe no transporte coletivo. Então, a ideia é essa. O ano que vem é ter um candidato com condições de viajar o Brasil inteiro para apresentar um programa sintonizado com as jornadas de junho. E o Raul se encaixa onde? O Raul se encaixa como um trabalhador na construção desse projeto. Né? Eu já coloquei meu nome à disposição do partido para participar desse projeto. Independente de ser candidato ou não, eu vou construir isso, né? Porque eu vou me engajar na campanha, já estou engajado na campanha, né? Percorrendo escola, universidade, faculdade para discutir essa questão. Né? Ainda mais num cenário importante, num cenário em que o projeto do PT já não consegue mais atender a demanda da população. Né? O crédito consignado, as pessoas já estão todas endividadas, né? Os financiamentos do BNDES foram capturados pelas grandes empreiteiras e o agronegócio. Né? Então o PT hoje não consegue mais. E o Bolsa Família, que é uma política importante, também já chegou no seu limite, R$ 140 para as famílias
estão conseguindo sobreviver, mas não conseguem dar o salto para depois. Então, junho, inclusive, vem para questionar isso, para dizer, nós queremos mais. A Dilma apresentou 5 pontos, só conseguiu entregar um, que foi o ajuste fiscal. Saúde, mobilidade urbana, transporte, não conseguiu entregar nada, nem a reforma política. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido e aí nós vamos colocar o nosso nome à disposição. Possivelmente serei candidato a deputado estadual e existe uma pequena chance de ser candidato a deputado federal, mas eu acho que nós vamos caminhar mesmo para deputado estadual no ano que vem para fazer essa discussão sobre o Brasil aí que nós queremos no próximo período. Tá bom? Tá certo, Raul. Muito obrigado pela participação no programa Vida Pública de hoje. Eu que agradeço, Fernando, Finês, o Tomando nosso uma amigo que aguinha. está na mesa de som. Né? Muito obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço. E quem quiser continuar discutindo com a gente lá esses temas, é só entrar lá no Facebook ou no Twitter, né, nessas redes sociais, e digitar lá Raul Marcelo, que a gente segue conversando, porque eu acho que nós precisamos aprofundar. Essa ideia antiga que a gente tem, o representante e representado, o Júnior também colocou em questão. Nós precisamos cada vez mais estreitar isso. Não dá para admitir mais o representante como se fosse uma procuração de advogado, só que a pessoa não responde do cliente. Né? O advogado pega a procuração, vai embora, dali 4 anos ele volta para prestar conta de uma coisa ou outra. Nós devemos estreitar essa relação. Né? E as redes sociais elas contribuem muito nesse sentido. Tá joia? Quem quiser seguir discutindo com a gente é só adicionar o Raul lá e a gente segue debatendo. Tudo bem, Raul. Obrigado. Viu? O Vida Pública de hoje conversou com o advogado e membro do Diretório Nacional do PSOL, Raul Marcelo de Souza. O programa Vida Pública pode ser assistido no canal de vídeos do portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br, na TV Com, canal 7 da NET, e também na TV Votorantim, canal 10 e TV Comunitária, canal 3 pela Supermídia. Agradecendo também a participação da nossa equipe técnica, o Ednilson Jodar Lopes e também José Carlos Finês. O Vida Pública de hoje fica por aqui. Até o próximo.